Olá, nós vamos hoje para a nossa aula número 3 sobre o livro de Bobbio, Liberalismo e Democracia, publicado pela editora Brasiliense. Esse livro tem 17 capítulos, dos quais essa aula da gente vai abordar do capítulo 1 ao capítulo 9, certo? É um livro, de certa forma, base e básico sobre tanto o pensamento liberal como o pensamento democrata, abordando principalmente a perspectiva da democracia moderna, de como a democracia moderna ela surge e se desenvolve e quais são as suas bases filosóficas, teóricas e etc. Uma das questões principais do debate, certo, de todo o livro, hoje nós temos, nessa aula nossa, nós abordaremos praticamente a metade do livro, e a aula de número 3 será do capítulo 10 ao 17, encerrando a discussão do livro. Como na outra aula, na aula anterior, nós teremos uma bateria de exercícios que serão encaminhados para vocês por e-mail e pelo grupo do WhatsApp. Questões essas que terão que ser respondidas, logicamente, em cima da leitura, contextualizando com o texto, dialogando com o que foi colocado no texto. É assim que se deve responder as perguntas, né? No caso de algumas que eu já li do texto anterior, da aula anterior, e que faltou essa questão da contextualização. Pois bem, nós vamos começar aqui no capítulo número 1 do livro de Bobbio, a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. O que é que isso quer dizer, né? Então, só para a gente introduzir, os antigos, a participação direta no processo decisório, era o que caracterizava bem essa liberdade dos antigos, enquanto o indivíduo era submetido ao todo, ao coletivo, ao conjunto da sociedade. Nos modernos, a questão que se coloca é da independência privada e de que, inicialmente, seria um movimento de contradição à democracia. A democracia será colocada dentro do liberalismo, na liberdade dos modernos, como um dispositivo, ou o que Schumpeter chamou de método democrático. Quando se fala método democrático, na abordagem de Bobbio, ele está implicitamente se reportando ao método schumpeteriano, que, trocando em miúdos, são as eleições, o mecanismo eleitoral, no qual a participação do cidadão se dá na produção dos governos, não necessariamente na participação direta no processo decisório. Ele escolherá aqueles indivíduos que farão isso por ele. Essa é a principal característica dessa dinâmica entre a visão da liberdade e da liberdade democrática dos antigos e a liberdade democrática dos modernos. Dito isto, vamos entrar na leitura propriamente do texto, certo? São 9 capítulos, eu serei bem pontual, bem objetivo, certo? Logo na primeira página, a página número 7, onde você tem o capítulo, né, a liberdade dos antigos, a liberdade dos modernos, o primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: a existência atual de regimes denominados liberal-democráticos ou de democracia liberal leva a crer que liberalismo e democracia sejam interdependentes, ou seja, surgiram ali de forma concomitante e se retroalimentam desde sempre. No entanto, o problema das relações entre eles é extremamente complexo e tudo menos linear. Se você for avaliar friamente, a democracia é antiga, foi a matéria que discutimos na aula passada, enquanto o liberalismo é moderno. Veja, quando eu falo antigo, antiguidade, século V a.C., no mínimo, né? Porque lá na abordagem da discussão célebre, a gente viu que
os persas já discutiam, né, aquela discussão que a gente vai encontrar em Heródoto, que é um historiador grego, já existia ali antes mesmo de Aristóteles e Platão. Então, democracia é uma forma de governo antiga, enquanto o liberalismo ele é moderno. O Estado liberal ele é moderno e ele surge como um antagonismo a qualquer visão, tanto de absolutismo como de democracia, principalmente a democracia com vontade da maioria. Na acepção mais comum dos dois termos, o liberalismo entende-se uma determinada concepção de Estado, na qual o Estado tem poderes e funções limitadas e, como tal, se contrapõe tanto ao Estado absoluto quanto ao Estado que hoje chamamos de social. Por democracia, entende-se uma das várias formas de governo, em particular aquelas em que o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo às formas autocráticas como a monarquia e a oligarquia, que são formas clássicas de governo. Então o Estado liberal surge como um mecanismo para garantir aí ao indivíduo a sua propriedade e ao indivíduo o freio de qualquer concepção autocrática de governo. Então, a primeira observação é essa. A segunda observação, na página de número 8, nós temos com a citação a Benjamin Constant, uma questão que é muito cara, né, no pensamento dessas duas perspectivas, antiga e moderna. Então, no primeiro parágrafo aí, no final, ele diz o seguinte: a exigência, de um lado, de limitar o poder e de outro, de distribuí-lo. Então, limitar poder é uma das concepções mais, vamos dizer assim, claras do Estado liberal. Na democracia moderna, na democracia como nós conhecemos hoje, o componente liberal é o freio que nós temos para evitar o autoritarismo. Então, o autoritarismo, seja de quem for, de atores estatais ou de instituições, que são as garantias individuais, que ele vai repetir várias vezes no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e por aí vai. Então diz o seguinte nessa observação: o objetivo dos antigos, escreve ele, era a distribuição do poder político entre os cidadãos de uma mesma pátria. Era isso que eles chamavam de liberdade, a dos antigos. Então, era distribuir o poder político entre os cidadãos. O objetivo dos modernos é a segurança nas fruições privadas. Eles chamam de liberdade as garantias acordadas pelas instituições para aquelas fruições, que são seus interesses particulares. Enquanto os antigos, o todo é mais importante que o indivíduo, na visão liberal, que é moderna, o indivíduo é mais importante que o todo. Continuando, no parágrafo seguinte, segunda linha, disse: a participação direta nas decisões coletivas termina por submeter o indivíduo à autoridade do todo e por torná-lo não livre como privado. Isso é a concepção dos antigos. Na página 9, na citação logo acima, não podemos mais usufruir da liberdade dos antigos, que era constituída pela participação ativa e constante no poder coletivo. A nossa liberdade deve ser, ao contrário, constituída pela fruição pacífica da independência privada. Então, o privado, a propriedade privada, os bens, a vida, a liberdade de escolha, liberdade de opinião, nessa época, sobretudo no início do liberalismo, finais do século XVII, início do século XVIII, a liberdade religiosa. E a gente tem que ver isso dentro de um contexto histórico do que está acontecendo para o surgimento do pensamento liberal. O pensamento liberal, por mais contraditório que seja, aparece nas linhas escritas de um filósofo inglês que estava muito mais para uma perspectiva autoritária de governo do que propriamente de uma democracia, mas que traz ali elementos fundamentais do privado, do indivíduo, como sendo livre em relação principalmente ao domínio da Igreja Anglicana, na Inglaterra do século XVII. Então, essas são as observações
do capítulo número 1. Então nós temos a liberdade dos antigos atrelada a uma concepção do todo acima do indivíduo, e a liberdade dos modernos como uma concepção que o indivíduo é mais importante que o todo, e temos que criar instituições para evitar que o coletivo, ou a vontade da maioria, aquilo que Tocqueville vai chamar de tirania da maioria, prevaleça em cima do interesse individual. E aí, sem mais delongas, nós vamos para o capítulo 2, certo? Os direitos do homem. Os direitos do homem como um processo histórico na modernidade. Como é que surge essa questão, né? Nós falamos até hoje a importância dos direitos humanos. Os direitos humanos surgem como uma carta, como uma pressão, uma nova ideia na qual o indivíduo, e aí o ser humano, né, que aparece aí na Idade Moderna como moderno, como o homem, os direitos do homem, aparece aí como um direito do indivíduo, de sua propriedade, em relação ao todo, ou seja, ao coletivo. Olha, o coletivo, o Estado, ele tem um limite, e o limite é a minha propriedade, a minha vida, meus bens e minha liberdade. Então, um dos aspectos fundamentais desse pensamento é o direito natural, ou o justnaturalismo, que os contratualistas, que a gente vai estudar na segunda unidade, são fundamentais nessa abordagem. E aí tem, né, na página 11, logo no início do capítulo 2, a primeira observação, a primeira citação que a gente vai ler. O pressuposto filosófico do Estado liberal, entendido como Estado limitado em contraposição ao Estado absoluto, é a doutrina dos direitos do homem elaborada pela escola do direito natural, ou justnaturalismo. Doutrina segundo a qual o homem, todos os homens, indiscriminadamente, têm por natureza e, portanto, independentemente de sua própria vontade, e menos ainda da vontade de alguns poucos ou de apenas um, certos direitos que são fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à segurança, à felicidade. Veja bem, e esses termos você encontra em constituições fundamentais, como a Constituição norte-americana. Direitos esses que o Estado, ou mais concretamente aqueles que, num determinado momento histórico, detêm o poder legítimo de exercer a força para obter a obediência a seus comandos, devem respeitar e, portanto, não invadir, ao mesmo tempo, proteger contra toda possível invasão por parte de outros. Isso aí, gente, não é nada trivial. É de fundamental importância para o fundamento do que nós entendemos hoje como democracia liberal. Certo? Por mais que adversários da concepção liberal de democracia juntem argumentos no intuito de fazer crer que esse regime político é um regime político no qual não há uma visão de igualdade, lógico que a igualdade e a percepção desse regime de democracia liberal é diferente da igualdade que os socialistas têm, por exemplo, ele é fundamental porque ele garante que você não sofra, pelo menos se está lá na Constituição, e aí vai depender de instituições críveis, nenhum tipo de violência de outro ou do próprio Estado. Então, um assunto que é polêmico, mesmo um indivíduo preso, condenado por um crime grave, como homicídio, por exemplo, ele não pode sofrer tortura no sistema carcerário, ele não pode sofrer privação, como, por exemplo, privações diversas, como, por exemplo, acesso a algum tipo de alimentação ou algum tipo de direito básico, como a um ambiente minimamente que preserve minimamente a sua vida, porque são elementos do direito natural que são absorvidos pelo componente liberal e trazidos para as constituições modernas. Constituições, inclusive, bem recentes, como a brasileira, de 1988, que vai trazer essa abordagem, principalmente no seu artigo 5º, né, se vocês tiverem a oportunidade de ler. Mas teremos a oportunidade de discutir. Vamos para a segunda observação, né, do texto, aí no capítulo 2, na página 12. Lá no final, Locke, né, é citado, John Locke, né, que é um dos nossos autores que nós iremos discutir no capítulo na segunda unidade. E esse segundo tratado do governo civil é praticamente eu vou usar entre aspas, uma bíblia do pensamento liberal, político-liberal, que nasce ali no final do século XVII e início do século XVIII, né? E ele diz o seguinte: no capítulo 2 do segundo tratado sobre o governo,
Locke, um dos pais do liberalismo moderno, parte do estado de natureza descrito como um estado de perfeita liberdade e igualdade, governado por uma lei da natureza que ensina todos os homens, desde que desejem consultá-la, que, sendo todos iguais e independentes, ninguém deve provocar danos aos demais no que se refere à vida, à saúde, à liberdade ou às posses. Veja, quando ele fala vida, liberdade, saúde, as posses, isso diz respeito a um conceito que nós geralmente reduzimos apenas à concepção material dos bens, que é o conceito de propriedade privada, que nós, principalmente a nível do ensino médio, levamos uma lavagem cerebral, vamos dizer assim, entendendo o conceito de propriedade privada apenas como um conceito ligado aos bens materiais. Mas não. Propriedade privada diz respeito, inclusive, à integridade física individual. Ou seja, até um trabalhador proletário, na linguagem marxista, ele tem propriedade privada, sim. Certo? A terceira observação na página 13, no primeiro parágrafo, quarta linha. A doutrina dos direitos naturais, de fato, está na base das declarações dos direitos proclamadas nos Estados Unidos da América do Norte, a começar de 1776, processo de independência, dos Estados Unidos, e na França Revolucionária, a começar de 1789, através das quais se afirma o princípio fundamental do Estado liberal como Estado limitado. Diferente do Estado absolutista, que é um Estado que tudo pode fazer, o Estado liberal é um Estado limitado. Aonde? Aqui. Na minha integridade física, nas minhas posses. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e não prescritíveis do homem. Ou seja, eles não prescrevem, eles são perenes, eles são eternos. Artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, e que essa concepção de direitos naturais até hoje, apesar de ser bastante criticada, mas até hoje ela vige nos componentes liberais dessas cartas declaratórias, desses acordos internacionais e principalmente das constituições e das democracias liberais e das democracias também que se caracterizam pelo social, pela perspectiva social-democrata. Na página 14 temos a nossa quarta observação, certo? No primeiro parágrafo, já que o outro parágrafo começa na página anterior. Na quarta linha, historicamente, o Estado liberal nasce de uma contínua e progressiva erosão do poder absoluto do rei. E, em períodos históricos de crise mais aguda, de uma ruptura revolucionária, exemplares os casos da Inglaterra do século XVII e da França do fim do século XVIII. Racionalmente, o Estado liberal é justificado como um resultado de um acordo entre indivíduos inicialmente livres que convencionam estabelecer os vínculos estritamente necessários a uma convivência pacífica e duradoura. E aí vem a importância das instituições, sobretudo as instituições ligadas aos três poderes, das repúblicas, tantas repúblicas que vão surgir nesse período, como as repúblicas que vão surgir contemporaneamente e nos processos de independência aqui da América Latina e tal. E que não vão conseguir, até hoje tem dificuldade de conseguir, garantir essa concepção de Estado liberal, de limitação do poder do rei em cima dos direitos individuais. Na página 15, no primeiro parágrafo também, lá acho que na 15ª linha, ele diz o seguinte: o que une a doutrina dos direitos do homem e o contratualismo, que é a visão da concepção justnaturalista como advinda de um contrato social, nós vamos discutir isso com detalhe na segunda unidade, é a comum concepção individualista da sociedade. A concepção segundo a qual primeiro existe um indivíduo singular com seus interesses e com suas carências, que toma a forma de direitos em virtude da assunção de uma hipotética lei da natureza, e depois a sociedade, e não vice-versa, como no modelo aristotélico, por exemplo. Como sustenta o organicismo em todas as suas formas, inclusive a marxista, segundo o qual a sociedade anterior aos indivíduos, ou conforme a fórmula aristotélica destinada a ter êxito ao longo dos séculos, o todo anterior às partes, na visão do contratualismo, na visão justnaturalista, independente da visão catastrófica em Hobbes, harmônica em Locke, o indivíduo está acima do todo. O indivíduo surge primeiro.
o indivíduo, inclusive, não necessariamente precisaria de um Estado, mas as circunstâncias vão levar a isso, e a gente vai discutir isso com maior detalhe, principalmente quando for ler Locke, certo? E aí perceba que a discussão ela vai se tornando cada vez mais complexa. É importante que vocês vejam e revejam esse vídeo, leiam os textos, respondam as questões, porque o assunto é complexo mesmo. É uma disciplina de teoria política, e teoria política não é nada fácil. Eu estou aqui ruminando para vocês, no intuito de fazer com que ela fique mais palatável. Mas para isso, vocês precisam se esforçar. Melhorar o vocabulário, melhorar a forma de escrita, ler não só para a disciplina, ler para a vida, para você ter um vocabulário, um vernáculo mais apropriado para você viver em sociedade e, sobretudo, para ser um bom profissional. Vamos para o capítulo 13, os limites do poder do Estado. Se percebeu até agora que o desenho é esse. Olha, o Estado liberal é um Estado limitado. O poder é limitado. E aí vamos ver. O Estado de Direito será o ordenamento jurídico principal nessa concepção de limitar o Estado. O Estado de Direito. Quem é que tem os direitos? Os direitos, lógico que todos temos deveres, mas os direitos são fundamentais para eu exigir dever da cidadão numa concepção do Estado liberal. Então, a primeira observação que se tem, logo na página 17, é a seguinte. Na quarta linha, os limites dos poderes, o Estado liberal é limitado nos seus limites, os limites dos poderes. B, os limites das funções do Estado. Então, a doutrina liberal compreende a ambos, embora possam eles ser tratados separadamente, um excluindo o outro. O liberalismo é uma doutrina do Estado limitado, tanto com respeito aos seus poderes quanto às suas funções. Ou seja, quanto mais funções um Estado tem, por exemplo, quanto mais assistência social um Estado tem, menos há liberalismo. Liberalismo econômico e político, inclusive. Certo? Então, tenham muito cuidado. Governos que prometem mundos e fundos, auxílios e etc. e tal, esses governos eles estão caminhando muito mais para um modelo socialista do que um modelo liberal. E quanto mais ele intervém na sociedade, achando e dizendo, olha, o caminho melhor é este aqui, menos liberdade nós temos. Então, essa é a concepção do Estado liberal. Tá certo? Se é certa ou errada é uma outra discussão. Mas essa é a concepção do Estado liberal. A noção corrente que serve para representar o primeiro é o Estado de Direito. A noção corrente para representar o segundo é o Estado mínimo. Ou seja, o primeiro, no que diz respeito aos limites do poder, é o Estado de Direito, e o segundo, que são as funções do Estado, é o Estado mínimo, que é uma concepção defendida, por exemplo, pelo Paulo Guedes. Quando se fala, o liberal Paulo Guedes, é nesse sentido, ele defende uma agenda de Estado mínimo. Se isso é certo ou errado, isso aí depende do nosso ponto de vista. Os socialistas, claro, vão achar sempre errado. Os social-democratas também. Mas os liberais, aqueles que têm uma visão mais econômica, mercadológica, vão ser a favor. Então, percebam, a teoria política nos dá essa habilidade de enxergarmos as questões e termos vários pontos de vista. E todos estão errados? Não. Todos estão certos? Depende. Certo? Mas continuando. Embora o liberalismo conceba o Estado tanto como Estado de Direito quanto como Estado mínimo, pode ocorrer um Estado de Direito que não seja mínimo, por exemplo, o Estado Social Contemporâneo. No Brasil, nós temos uma Constituição que garante o Estado de Direito, mas não garante um Estado mínimo. Por isso a dificuldade nas reformas. Perceba. E pode-se também conceber um Estado mínimo que não seja um Estado de Direito, tal como com respeito à esfera econômica, o Estado Leviatã Hobbesiano, que é ao mesmo tempo absoluto, no mais pleno sentido da palavra, e liberal na economia. Então, por exemplo, a China é um modelo autoritário, mas que liberalizou sua economia. Perceba, é um Estado mínimo economicamente falando, com regras, inclusive as regras trabalhistas na China são nem sei se tem, certo? Enquanto o modelo é autoritário para as liberdades individuais, no que diz respeito, sobretudo, à liberdade política. Não tem eleições, como nós conhecemos. Então perceba, como a matéria é interessante para vocês entenderem o mundo contemporâneo. A segunda observação está na página 18, na segunda citação desse capítulo. O Estado mínimo se contrapõe, logo no início, o Estado mínimo se contrapõe ao Estado máximo. Deve-se então dizer que o Estado liberal se afirma na luta contra o Estado absoluto, em defesa do Estado de Direito, que bebe lá no justnaturalismo, e contra o Estado máximo, em defesa do Estado mínimo.
Estado máximo nas suas funções, ainda que nem sempre os dois movimentos de emancipação coincidam histórica e praticamente. Perceba, né, com os exemplos que eu falei aqui. Imagine que nós temos países autoritários com grande liberdade econômica, mas são autoritários. Não são países de democracias liberais. Então são as formas de governo contemporâneas, gente. Democracia liberal, social-democracia, regimes autoritários de economia livre. Nós temos isso, regimes autoritários de economia livre em vários países do Oriente, certo? Por exemplo, lá no Oriente Médio, onde você tem Israel. Israel é a única democracia liberal. É o único país que tem o Estado de Direito garantido aos seus indivíduos. Não só a questão econômica. Então perceba, né, para a gente ter uma visão ampla e aberta do que é o Estado de Israel. Que geralmente, né, nós temos aqui na universidade uma visão totalmente distorcida do que é Israel. Mas vamos lá. A terceira observação está no final da página 18, início da página 19. Na doutrina liberal, Estado de Direito significa não só subordinação dos poderes públicos de qualquer grau às leis gerais do país, limite que é puramente formal, mas também subordinação das leis a um limite material do reconhecimento de alguns direitos fundamentais, considerados constitucionalmente e, portanto, em linha de princípio, invioláveis. Esse adjetivo se encontra no artigo 2º da Constituição Italiana e encontra-se no nosso artigo 5º. Direito à vida, liberdade de expressão, todos esses direitos são invioláveis. E eles são limite a qualquer lei. Ninguém pode chegar e criar uma lei, ou a nível municipal, ou a nível estadual, e muito menos a nível federal, que limite esses direitos. Eu não posso criar uma lei que diga, olha, você não pode ir para a praia. Por quê? Não, porque vai ser ruim para o todo. É antiliberal. E numa concepção contemporânea de democracia liberal, é antidemocrática. Tá certo? Você não pode criar uma lei, olha, você tem que ir a pulso andar com a máscara. Não pode. Do ponto de vista da Constituição, não poderia. Ah, mas tem princípios aqui, etc e tal. Você tem que ter uma consistência muito grande para dizer quais são esses princípios, que aí você está colocando todo acima do indivíduo. Veja como é complexo o assunto. Certo? Os direitos individuais limitam o poder do Estado no seu poder. Se um governador do Estado diz, olha, tu não podes ir ali, ou não podes ir aqui, ele está ferindo esse princípio. E ao ferir esse princípio, ele está saindo da condição de um Estado limitado em seu poder para um Estado absoluto. Ok? Então, isso aqui, gente, não é nada trivial. Preciso justamente de uma leitura bastante atenciosa. Observação 4, nessa página ainda, no final, página 19. Da 7ª linha em diante. O controle do Poder Executivo por parte do Poder Legislativo, eu vou falar agora dos mecanismos característicos desse Estado liberal, Estado de Direito, certo? Primeiro, o controle do Poder Executivo por parte do Poder Legislativo, ou mais exatamente do governo, a quem cabe o Poder Executivo por parte do Parlamento, a quem cabe a última instância o Poder Legislativo e a orientação política. Ou seja, o Poder Executivo e o Legislativo, eles ficam ali se limitando. Um limita o outro. Então, quando a gente vê um conflito, ou quando a gente vê alguma crítica de um poder ou outro, isso é natural. Faz parte do que a gente chama de mecanismo de equilíbrio de poder. 2. O eventual controle do Parlamento no exercício do Poder Legislativo ordinário por parte de uma corte jurisdicional a quem se pede a averiguação da constitucionalidade das leis. Quem tem esse papel no Brasil é o STF. Ou seja, quando você tem uma lei lançada no Poder Legislativo e essa lei parte por um processo de revisão constitucional, quem faz essa revisão não é o próprio Poder Legislativo, é o Poder Judiciário na figura da Suprema Corte. E uma relativa autonomia do governo local em todas as suas formas e em seus graus com respeito ao governo central. Ou seja, com respeito à Constituição Federal, no caso do Brasil. Nenhum governo local ele pode instituir regras, seja nas suas câmaras municipais ou através de projetos do Executivo, que limitem o direito individual que está esculpido na Constituição Federal de 1988. Certo? Isso aqui eu estou citando como exemplos. 4. Uma magistratura independente do poder político. Isso aí é fatal. A dependência política da magistratura, ela corrompe o sistema político, ela corrompe o governo.
fazendo com que haja problemas de estabilidade governamental. E aí vamos para o capítulo 4, certo? Para o capítulo 4. Liberdade contra poder. O Estado como um mal necessário. Os limites do poder do Estado é a esfera privada. São essas duas observações pontuais que eu coloco aqui. E aí eu começo com a leitura. A liberdade contra poder. Os mecanismos constitucionais que caracterizam o Estado de Direito têm o objetivo de defender o indivíduo dos abusos do poder, né? Reforçando o que já foi dito. Em outras palavras, são garantias de liberdade da assim chamada liberdade negativa, entendida como esfera de ação em que o indivíduo não está obrigado, por quem detém o poder coativo, né, poder coercitivo, a fazer aquilo que não deseja ou não está impedido de fazer aquilo que deseja. A liberdade do indivíduo. Há uma acepção de liberdade que é a acepção prevalecente na tradição liberal, segundo a qual liberdade e poder são dois termos antitéticos, antagônicos, que denotam duas realidades em contraste entre si e são, portanto, incompatíveis nas relações entre duas pessoas à medida que se estende o poder de comandar ou de impedir, de uma diminui a liberdade em sentido negativo da outra. E vice-versa. À medida que a segunda amplia a sua esfera de liberdade, diminui o poder da primeira. Então veja, esses mecanismos constitucionais do componente liberal limita não só a ação da estrutura estatal, do poder coercitivo estatal, e aí entenda como as instituições ligadas ao monopólio da violência, ao monopólio da força, mas limita também os indivíduos, os outros indivíduos, meu vizinho, certo? Um assaltante. Né? O assaltante é o pior elemento que existe, né? Porque ele vai diretamente infringir na sua propriedade, ameaçando a sua vida e retirando de você os seus bens. Um indivíduo desse ele não pode ficar impune, certo? Por isso que o garantismo penal, que é uma discussão lá do direito penal, ele é bastante criticado. Porque a concepção liberal, essa que bebe lá nos direitos naturais, da concepção dos direitos naturais do homem, dos direitos individuais, diz o seguinte: a punição tem que ser um preço alto a quem ofende. Né? Locke fala isso no segundo Tratado do Governo Civil. Então, o homicídio, por exemplo, não pode ser uma pena branda, ou o sujeito ter algum tipo frouxidão penal por um homicídio, né? Você tirou o principal bem de uma pessoa, o principal elemento da sua propriedade, que é a vida. Então, estamos discutindo questões que são altamente complexas, que fazem parte do nosso dia a dia. Quando você está andando na rua e um mau elemento chega armado, ameaçando a sua vida, e retira de você o seu celular, por exemplo, isso não é uma coisa simples. É que nós naturalizamos isso. Isso é uma agressão das mais violentas. Certo? O indivíduo que faz isso ele precisa ser punido. Na concepção liberal, é assim. Nada, nem ninguém, nem o Estado pode estar acima dos direitos individuais. E quando isso ocorre de forma corriqueira, imaginar que no Brasil você tem mais de 500 mil de assaltos no país durante um ano, nós estamos longe de garantir esse Estado de direitos. Tá certo? Dos homicídios também. Né? Isso é uma discussão que eu faço particularmente. Indo para a página 22, certo? Aí no final desse parágrafo inicial, diz o seguinte: é um fato que a história do Estado liberal coincide, de um lado, com o fim dos estados confessionais e com a formação do Estado neutro ou agnóstico quanto às crenças religiosas de seus cidadãos, e de outro lado, com o fim dos privilégios e dos vínculos feudais e com a exigência de livre disposição dos bens e da liberdade de troca que assinala o nascimento e o desenvolvimento da sociedade mercantil burguesa, que muitos criticam isso de forma veemente, mas isso foi fundamental para garantir as nossas liberdades hoje. Primeiro foram as liberdades dos pequenos, médios e grandes proprietários, e depois a liberdade do trabalhador, a liberdade de todos nós, como indivíduos. Então, o Estado liberal é um Estado que não tem religião. A religião é do indivíduo. Como se coloca? Olha, o indivíduo é que escolhe sua religião, não é o Estado. Por isso que quanto mais você tem, num parlamento, por exemplo, pessoas, indivíduos, partidos políticos que defendem interesses de religiões, a tendência é você ter leis que colocam o moralismo religioso dessas religiões acima dos interesses individuais é muito grande. E por isso a importância de garantir a Constituição nos seus
direitos fundamentais, aqueles direitos naturais que estão lá na Carta Constitucional. Por exemplo, no Brasil, no artigo 5º. Muito provavelmente uma lei dessa ela vai ser recusada num judiciário o qual você tenha realmente pessoas independentes para julgar. Mas imagine um judiciário formado por pessoas que têm compromisso político, ou seja, não têm independência com religiões, com igrejas. Então, nós temos que ter cuidado nesse sentido. Porque a liberdade ela é muito cara e ela pode ser perdida a qualquer momento. Um Estado liberal, e aí juntando o Estado liberal com a democracia moderna, a democracia liberal contemporânea, ela coloca como um princípio fundamental a escolha individual, inclusive a liberdade de crença, de escolha, inclusive não ter religião nenhuma e não acreditar em nada. São direitos individuais. Ok? Indo para a observação 3, e a observação do destaque de Kant, um grande filósofo, em relação ao paternalismo, ele diz o seguinte: um governo fundado sobre o princípio da benevolência para com o povo, como um governo de um pai sobre os filhos, de Vargas, por exemplo, aqui no Brasil, de Lula, o pai dos pobres e coisa e tal, isto é, um governo paternalista, imperium paternale, no qual os súditos, ele não é cidadão, é súdito, tal como filhos menores, incapazes de distinguir o útil do prejudicial, estão obrigados a se comportar apenas passivamente para esperar que o chefe do Estado julgue de que modo devem eles ser felizes e para aguardar apenas da sua bondade que ele o queira. Um governo assim é o pior despotismo que se possa imaginar. Imagine que você tem democracias que começam com o verniz eleitoral, mas está ali um populista no poder que diz o que é bom e o que é ruim para o povo. O povo é infante e vai na onda. Não é? Isso aí é muito forte no Brasil, o paternalismo. Principalmente a nível subnacional. O que é que nós esperamos dos prefeitos? Dos vereadores, que nem poder executivo é. Cansei de ir em Sumé aí, de gente batendo na minha porta pensando que era a casa de um vereador, pedindo as coisas, como um filho que vai pedir ao pai. Isso é péssimo. Por isso que vocês têm que estudar. Por isso que vocês têm que saberem. Vocês precisam saber ler bem, escrever bem. A língua portuguesa é difícil, todo mundo erra, é complexa. Mas vocês precisam investir nisso. Certo? Porque viver numa realidade paternalista é a pior possível. Por fim, aí por fim, nesse capítulo, nós temos aí uma outra observação. No parágrafo seguinte, Kant preocupa-se sobretudo com a liberdade moral dos indivíduos. Veja, quando eu falo liberdade moral, eu trago aí uma concepção muito forte da religião, da concepção do mundo, da moralidade sexual. São várias questões que estão implícitas aí. O que é que traz qual é o elemento que Kant traz aí? Olha, é uma liberdade individual, um indivíduo que escolhe fazer o que quer, desde que, logicamente, não esteja ofendendo ou agredindo a liberdade de outro. Sobre o aspecto da liberdade econômica, ou da melhor maneira de prover aos próprios interesses materiais, não menos clara e conhecida é a preocupação de Adam Smith, para quem, segundo o sistema da liberdade natural, o soberano tem apenas 3 deveres de grande importância, vale dizer, a defesa da sociedade contra os inimigos externos, ou seja, a segurança do Estado territorial, forças armadas, por exemplo, vale dizer, a defesa da sociedade contra os inimigos externos, a proteção de todo indivíduo das ofensas que a ele possam dirigir os outros indivíduos, segurança pública. E o provimento das obras públicas que não poderiam ser executadas e confiadas à iniciativa privada. E aí há uma grande subjetividade. Embora possam ser distantes os pontos de partida de cada um deles, tanto Kant quanto Smith, Kant na perspectiva moral da política e Smith na concepção econômica, a doutrina dos limites das tarefas do Estado funda-se sobre o primado da liberdade do indivíduo com respeito ao poder soberano e, em consequência, sobre a subordinação dos deveres do soberano aos direitos e interesses do indivíduo. E aí a gente encerra o capítulo 4. Indo para o capítulo 5, o antagonismo é fecundo. Veja bem, a gente geralmente pensa o quê? A maior sociedade do mundo é a sociedade que não tem conflito. Enquanto para o liberalismo e para a democracia liberal, quando tem conflito, é que você tem uma sociedade se desenvolvendo.
E o grande desafio do Estado liberal é que esse conflito ele não perpasse para grandes distúrbios sociais. Então, a constante intervenção do Estado na busca do bem-estar social sufoca a dinâmica individual e a liberdade criativa, gerando uma sociedade de parasitas. Isso é o que está implícito nesse pensamento. Então, a liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de associação, liberdade de iniciativa no que diz respeito ao mercado, todas essas liberdades são importantes e elas geram antagonismo. Então, a primeira observação que se tem é na página 27. Não é? O crescimento do Estado, mais o funcionalismo público, seria um custo maior da manutenção da máquina estatal. Essa observação que eu faço está aí na página 27 em relação a essa citação. De decênio em decênio, anota, mas o que não teria afirmado diante da cela de aço do Estado burocrático de hoje. Isso aí é uma citação de um autor que o Bobbio traz. Aumentam na maior parte dos estados o pessoal dos funcionários e os arquivos, enquanto diminui a liberdade dos súditos. Então, quanto mais eu crio funções para o Estado, menos liberdade dos súditos. Veja como é difícil fazer uma reforma do funcionalismo público no Brasil hoje. As amarras que foram criadas nessa cela de aço citada pelo Bobbio aqui. A dificuldade de você fazer reformas no funcionalismo é muito grande, porque você tem aí uma série de obstáculos institucionais que foram criados. E aí cria-se empecilhos. E quanto mais, por exemplo, a máquina do Estado cresce, menos liberdade os indivíduos têm para usar, por exemplo, os recursos públicos disponíveis. Certo? Isso é o pensamento dessa concepção liberal. Desse modo, a defesa do indivíduo contra a tentação do Estado de prover ao seu bem-estar golpeia não apenas a esfera dos interesses, mas também a esfera moral. Hoje estamos demasiadamente influenciados pela crítica exclusivamente econômica ao welfare state, o Estado de bem-estar social, para nos darmos conta de que o primeiro liberalismo nasce com uma forte carga ética, com a crítica do paternalismo, de Kant, que a gente citou agora há pouco, tendo a sua principal razão de ser na defesa da autonomia da pessoa humana. Sobre esse aspecto, Humboldt vincula-se a Kant, este Humboldt a Constant. Mesmo em Smith, que de resto, antes de ser um economista, foi um moralista, a liberdade tem um valor moral. A liberdade como valor moral. Então veja, essa liberdade individual, e esses autores que são citados são autores, os filósofos do liberalismo, que são filósofos da modernidade. Então, essas são as observações daqui do capítulo 5º, e nós vamos para o capítulo 6º, Democracia dos Antigos e Democracia dos Modernos. Como teoria do Estado e também como chave de interpretação da história, isso é logo no início do capítulo 6, o liberalismo é moderno, enquanto a democracia como forma de governo é antiga. E nós estudamos isso, como as formas clássicas de governo, lá no outro livro de Bobbio, sobre as teorias das formas de governo. A segunda observação do capítulo está na página 32. Logo no início temos: nos mesmos anos em que, através das declarações dos direitos, nasce o Estado constitucional moderno, os autores do Federalista, que também estudaremos na segunda unidade, contrapõem a democracia direta dos antigos e das cidades medievais à democracia representativa, que é o único governo popular possível num grande Estado. Ou seja, uma sociedade complexa, como a sociedade dos séculos XVIII e XIX, que você já tinha cidades, formação de estados com cidades com milhares de pessoas, seria impossível uma forma de governo como a democrática, conhecida na forma clássica. Seria através da representação política e dos mecanismos de freios e contrapesos instalados pelo Estado liberal que você teria aí a razoabilidade democrática. Por isso que ela vai nascer aí nesse contexto de limitar poder, não só o poder das oligarquias, mas o poder do povo também. A vontade geral russoniana é bastante criticada até hoje. Então, na citação abaixo, citação a Hamilton e Madison, do Federalista, diz o seguinte: é impossível ler a respeito das pequenas repúblicas da Grécia e da Itália,
Veja, Grécia lá na Antiguidade, Itália na Modernidade, Idade Média e Modernidade, sem provar sentimentos de horror e desgosto pelas agitações a que estavam elas submetidas e pela rápida sucessão de revoluções que as mantinham num estado de perpétua incerteza entre os estádios extremos da tirania e da anarquia. Ou seja, essa instabilidade política provocada pelos extremos, né? Madison lhe fez eco. O defensor de governos populares jamais se encontrará tão embaraçado em considerar o caráter e o destino deles como quando apreciar a facilidade com que degeneram aquelas formas corruptas do viver político. Então, qual é o caminho, né, nessa concepção? A democracia dos antigos, ela é extremamente instável, ela leva a distúrbios, a corrupção e a falta de governança. A democracia moderna tem que trazer elementos para controlar isso. E quais são os elementos para controlar isso? É o casamento, é aí justamente um encontro entre liberalismo e democracia, que vai fazer com que a democracia avance. E é interessante porque quando o Estado liberal inicialmente ele é instalado nesses países, Inglaterra, França, Estados Unidos, menos nos Estados Unidos, o modelo de regime político ele é uma oligarquia competitiva. A Inglaterra instala uma oligarquia competitiva, ou seja, o voto é censitário. A França ela vai instalar um sistema inicial extremamente violento, ditadura, né, em nome do povo. A revolução burguesa que lá se dá ela é uma revolução sanguinária. Nos Estados Unidos você tem uma revolução advinda do processo de independência que vai instalar a Constituição, a primeira Constituição que a gente conhece assim, escrita, com esse teor liberal muito forte, mas que o federalista, né, esses que vão se preocupar com a formatação do sistema político norte-americano, vão se engajar, e isso se reflete até hoje nos pais fundadores, né, da nação, no sentido de limitar o poder de quem quer que seja. Por mais que Trump seja um populista, vamos dizer assim, se é que ele é um populista, estou aqui só exemplificando, sem entrar numa discussão mais profunda, o sistema político norte-americano não permite que ninguém, nem ele, nem ninguém, esteja acima desses direitos esculpidos na sua Constituição. Certo? E aí, vamos para o capítulo de número 7. Não só para a gente ter uma ideia aqui, antes de entrar no capítulo 7 e fundamentar e finalizar o capítulo 6, a concepção clássica da democracia, modelo antigo de participação direta e hegemonia das massas, onde você vai encontrar Aristóteles e Políbio, sem falar de Platão, que já criticavam esse modelo como falho pelas suas constituição simples, se lembram disso, né? E que a resolução seria os regimes mistos. Concepção moderna, equilíbrio de poderes e governos escolhidos para representar, e não a participação direta. Vamos lá. Capítulo 7, democracia e igualdade. A primeira observação é a seguinte. Beber uma aguinha aqui. O liberalismo dos modernos e a democracia dos antigos foram frequentemente considerados antitéticos. Já foi dito, está sendo repetido. No sentido de que os democratas da antiguidade não conheciam nem a doutrina dos direitos naturais, imagina, a doutrina dos direitos naturais é moderna, nem o dever do Estado de limitar a própria atividade ao mínimo necessário para a sobrevivência da comunidade. De outra parte, os modernos liberais nasceram exprimindo uma profunda desconfiança para com toda forma de governo popular, tendo sustentado e defendido o sufrágio restrito, censitário, como eu falei, durante todo o arco do século XIX e também posteriormente. Só no século XX que você vai ter a expansão das democracias liberais. Já a democracia moderna não só não é incompatível com o liberalismo, como pode dele ser considerada, sob muitos aspectos e ao menos até um certo ponto, um natural prosseguimento. Veja bem como essa observação é fundamental. Ou seja, as democracias contemporâneas elas não podem prescindir desse componente liberal, né, que está lá na discussão de direito natural. Página 39, segunda observação desse capítulo. Em seus significados mais amplos, quando se estendam
à esfera econômica, respectivamente, o direito à liberdade e o direito à igualdade, como ocorre nas doutrinas opostas do liberalismo e do igualitarismo. Liberdade e igualdade são valores antitéticos, no sentido de que não se pode realizar plenamente um sem limitar fortemente o outro. Ou seja, quanto mais liberdade, menos igualdade. Quanto mais igualdade, menos liberdade. Não tem como ser diferente. Tá certo? Quanto mais você quer igualdade social, né? Eu quero igualdade social, eu quero que todos tenham a mesma coisa e tal, menos liberdade você vai ter. E vice-versa. Quanto mais liberdade, menos garantias sociais você vai ter. Ou seja, você vai ter que se acordar todo dia ali, olha, eu tenho que correr atrás. Então são essas duas concepções aí. Quanto mais liberdade, menos igualdade. A igualdade no liberalismo é a igualdade perante as leis. Quanto mais igualdade, quanto mais liberdade, menos igualdade. Ok? Para o liberal, libertarismo. Eu parei aonde? Liberdade e igualdade são valores antitéticos no sentido de que não se pode realizar plenamente um sem limitar fortemente o outro. Uma sociedade liberal liberista é inevitavelmente não igualitária, ou seja, uma sociedade liberal de Estado mínimo. Assim como uma sociedade igualitária é inevitavelmente não liberal, ou seja, uma sociedade nos moldes da antiga União Soviética e de Cuba de hoje. Libertarismo e igualitarismo fundam suas raízes em concepções do homem e da sociedade profundamente diversas. Individualista, conflitualista e pluralista é a liberal. Totalizante, harmônica e monista é a igualitária. Então, por exemplo, o marxista da sua universidade, ele defende esse segundo ponto. Totalizante, harmônica e tal. Por isso que geralmente ele é muito autoritário, né? O liberal, ele defende uma sociedade individualista, conflitualista e pluralista. Ou seja, inclusive aceitando lá o comunista. Tá certo? Para o liberal, o fim principal é a expansão da personalidade individual, mesmo se o desenvolvimento da personalidade mais rica e dotada pudesse afirmar em detrimento do desenvolvimento da personalidade mais pobre e menos dotada. Para o igualitário, o fim principal é o desenvolvimento da comunidade em seu conjunto, mesmo que ao custo de diminuir a esfera de liberdade dos singulares. Então perceba como é complexo isso. Quer dizer, para eu ter uma sociedade totalmente igualitária, a liberdade se foi. E como a liberdade se vai junto a sua forma de sonhar como será a sua vida. O que é que você quer para a sua vida? Numa sociedade comunal, quem decide isso é a comunidade. Indo aqui para a última observação desse capítulo, né? Democracia e igualdade, a relação entre democracia e igualdade. Nós temos aí na página 40. O primeiro pode ser encontrado nas constituições francesas de 1791, 93 e 95 e depois gradativamente no artigo 1º da Carta de 1814, no artigo 6º da Constituição Belga de 1830 e no artigo 24 do Estatuto Albertino de 1848. De igual dimensão é considerada a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que deseja assegurar a cada cidadão a igual proteção das leis. Aquilo que eu acabei de falar. O que é que eu estou falando aqui? A igualdade na democracia liberal, a igualdade no liberalismo, para ser mais preciso, é a igualdade perante as leis. Ou seja, a lei que serve para o presidente Bolsonaro serve para Zé, que é catador de lixo. Tá certo? O segundo encontra-se afirmado solenemente no artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Abre aspas. Os homens nascem e devem permanecer livres e iguais em seus direitos. Livres e iguais em seus direitos. Então a igualdade na liberdade é a igualdade perante as leis. Ponto final. Qualquer outro tipo de igualdade, ela limita a liberdade na concepção liberal de sociedade. Capítulo 8. O encontro entre liberalismo e democracia. E aí é que esse encontro é um encontro à luz de velas, né? Vamos dizer assim. O liberalismo é a base do componente liberal em qualquer democracia. Quando se fala em direitos do homem e do cidadão, direitos dos indivíduos, se está falando do componente liberal. Não está se falando de outra coisa. Antes das eleições, com o mecanismo universal de sufrágio. Certo? Capítulo 8. Um encontro entre liberalismo e democracia. Nenhum dos princípios de igualdade acima ilustrados, vinculados ao surgimento do Estado liberal,
tem a ver com o igualitarismo democrático, o qual se estende ao ponto de perseguir o ideal de uma certa equalização econômica estranha à tradição do pensamento liberal. Este se projetou até a aceitação, além da igualdade jurídica, da igualdade das oportunidades, que prevê a equalização dos pontos de partida, mas não dos pontos de chegada. Ou seja, esse equilíbrio do Estado liberal com a democracia como um sistema político voltado para o povo, voltado para as sociedades de uma forma geral, foi surgindo gradativamente. Então, se fala hoje, quando se fala em pontos de chegada, em igualdade das oportunidades, além da igualdade perante a lei, se fala de alguns princípios fundamentais, dos quais o que a gente está fazendo aqui agora, que é a democratização da educação. Não é? Então a educação ela começa a entrar aí como um princípio fundamental também. Não tem como um indivíduo numa sociedade competitiva de mercado se sobressair se ele não tiver educação. Se ele não souber escrever, se ele não souber ler, se ele não souber argumentar, se ele não souber articular, se ele não souber conviver, ele não vai conseguir se desenvolver dentro dessa sociedade como indivíduo. Então, continuando, no final ele diz o seguinte: não só o liberalismo é compatível com a democracia, mas a democracia pode ser considerada como um natural desenvolvimento do Estado liberal, apenas se tomada não pelo seu lado ideal igualitário, mas pelo seu lado da fórmula política, que é, como se viu, a soberania popular. E onde está a soberania popular? A soberania popular está no sufrágio universal, na escolha dos seus representantes para o parlamento, na escolha do seu poder executivo, no intuito de fornecer governabilidade e o princípio básico que toda sociedade precisa, que é partir de um elemento mínimo chamado segurança. Certo? A partir do momento que você tem segurança, e aí eu estou falando de segurança do indivíduo, segurança pública, segurança dos bens, segurança da propriedade privada, você aí vai ter mais tranquilidade para se desenvolver socialmente. Certo? A principal e um elemento fundamental é justamente o voto. O voto aí, ele aparece como um elemento fundamental da democracia contemporânea, né? As eleições. Aí, por isso que contemporaneamente, quando a gente vai falar de democracia, o primeiro aspecto que a gente avalia num regime político é se as eleições elas são eleições livres. Veja bem, o primeiro aspecto: as eleições são livres, elas são pluripartidárias, elas têm uma periodicidade, há uma regra que regula essa periodicidade. Os governos, quando assumem os governos, os parlamentos, quando assumem seus cargos pós-eleição, eles tendem a querer mudar a Constituição. Tudo isso aí diz respeito a esse componente fundamental das democracias contemporâneas. Por fim, o capítulo 9, para a gente encerrar essa aula, né, essa segunda aula, e aí metade do livro se passou em praticamente 1 hora, certo? Nós vamos aqui fazer as observações pertinentes, né? O capítulo individualismo e organicismo. O organicismo é antigo, né? Como se falou lá na concepção aristotélica, o todo é mais importante que as partes, e o individualismo é moderno, que diz justamente o inverso: os indivíduos, as partes, a esfera privada é mais importante que o todo. Então, na página 46, temos a seguinte observação: o princípio constitutivo do organicismo foi formulado de uma vez para sempre por Aristóteles nas primeiras páginas da Política. O todo precede necessariamente a parte, com o que, quebrado o todo, não haverá mais nem pés nem mãos, com a consequência de que a cidade é, por natureza, anterior ao indivíduo. Para se encontrar uma completa e perfeitamente consciente teoria individualista, é preciso chegar a Hobbes. Imagine, Aristóteles, organicismo; Hobbes, individualismo. Hobbes, autor que nós vamos estudar na segunda unidade, que parte da hipótese de um estado de natureza em que existem apenas indivíduos separados uns dos outros por suas paixões e por seus interesses contrapostos, indivíduos forçados a se unir de comum acordo numa sociedade política para fugir da destruição recíproca. Então está aí, nessa observação, esses dois componentes, de que entendemos aí dois componentes fundamentais, no qual um individualismo é o componente liberal, e nas democracias contemporâneas, esse componente liberal lastreia o que nós entendemos como democracia representativa. Certo?
Então, essas foram as observações aí da metade do livro, um pouco mais da metade do livro, do capítulo 1 ao 9 de Norberto Bobbio, Liberalismo e Democracia, certo? Essa aula estará disponível e depois de vocês assistirem às aulas, eu vou passar por e-mail para vocês e também pelo WhatsApp no grupo da disciplina as questões relacionadas a esses 9 capítulos, ok? Um abraço a todos e até a próxima.